antes de entrar nessa história maravilhosa da Bíblia, que todas as histórias da Bíblia são maravilhosas, eu quero te perguntar uma coisa. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por tribulações, todo mundo passa por pressões, por tentações, todo mundo passa por uma tribulação na vida. Mas quando você está dentro de um desses problemas, né, que são tantos, e Jesus já nos advertiu que aqui nessa terra a gente ia passar mesmo, mas que era para a gente passar com bom ânimo. Bom ânimo é você saber que você está dentro daquele furacão ali, mas Jesus está dentro do furacão com você. Isso é maravilha, né, irmãos? Então, quando você se vê dentro de um furacão, o que você faz, né? Você está com um grande problema aí na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na igreja, qualquer lugar, qualquer coisa, né? Qualquer lugar que você tiver ou qualquer pessoa, o que você faz? Você sai contando para um monte de gente, conta aqui, conta para essa aqui, conta para aquela lá, chama o outro, conta, fala, nossa, você sabia que meu marido fez isso? Sabia que minha sogra fez isso? Sabia que minha mãe fez isso? Sabia que meu pai fez isso? Sabia que meus filhos fez isso? Você é dessas pessoas que sai contando sua vida para todo mundo? Então, eu quero te contar uma história de uma mulher que não fazia isso. Era uma mulher muito sábia, muito focada e muito determinada. Eu amo a vida dessa mulher. Essa mulher é uma referência para mim, porque era uma mulher de fé, uma mulher conectada com o céu, conectada com Deus. E eu quero te resumir então a história dessa mulher. Ela era uma mulher que morava na cidade de Sunem. Aí a Bíblia chama ela de sunamita, que é alguém que nasceu em Sunem. Amém? Então, essa mulher, a Bíblia diz que ela era casada, que ela era generosa, que ela era próspera, mas que era uma mulher que não tinha filhos. Eu imagino, eu estava aqui preparando meu pequeno esboço e lembrando assim, eu quando era criança, eu já brincava de casar e de ter filhos. Então, toda mulher sonha em casar e ter filhos, porque é um sonho de Deus que está em nós. Então, com certeza, essa mulher casou pensando em ter filhos. Ninguém casa pensando assim, eu sou estéril, que alegria, né? Não, ninguém pensa isso. Todo mundo que casa deseja ter uma família. E essa mulher não era diferente de nós. Ela queria uma família. Mas a vida foi passando e ela não teve filhos. Mas era uma mulher generosa, era uma mulher rica, próspera. E ela percebeu que naquela cidade onde ela morava, sempre passava um profeta, que é Eliseu. E ela dava ali comida para o profeta, dava água, dava pão, né? E sempre ela via que ele passava e ela chamou o marido dela e falou, olha, vamos fazer um quartinho aqui em cima da nossa casa para ele? A gente põe lá uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro para ele descansar nas viagens dele. E com certeza o marido concordou, né? E ela fez esse quartinho pro profeta e sempre que ele passava ali, ele descansava na casa dela. E um dia, com tanta generosidade, o profeta mandou o servo dele lá perguntar para ela se ela precisava de alguma coisa, porque ele era tão grato, né, de estar ali, tomar um banho, comer uma janta quentinha, dormir numa cama cheirosa, né, sentar ali para programar, para fazer o seu esboço que ele ia ministrar lá mais na cidade para frente. E ele mandou o servo lá perguntar para ela o que ela precisava, se tinha alguma coisa que ela desejava. E aí, muito interessante essa resposta dela. O servo vai lá e pergunta, olha, o meu senhor mandou eu vir aqui perguntar para você se tem alguma necessidade, alguma coisa que você queira. E é muito interessante a resposta dela, que ela fala, eu estou no meio do meu povo. Eu gosto muito dessa resposta dessa sunamita, porque quando você está no meio do seu povo, você é suprida. Você tem tudo que você precisa. Você tem um socorro, você tem uma necessidade, você tem um abraço, você tem uma palavra de fé. E lá vai, quando você está no meio de sua família, você tem liberdade, né, de falar. Então, com certeza, a família dela sabia dos problemas dela. Então, ela estava ali, bem no meio da família. E ela respondeu isso e o servo voltou e falou, olha, ela falou que não tem nada, que ela está bem no meio da família dela. Mas eu sou seu servo, eu percebi que ela não tem filhos. Aí o profeta vai lá e resolve o problema dessa irmã. Então ele fala, daqui a 1 ano vai nascer uma criança aí do seu ventre. Eu creio que essa mulher se alegrou, mas antes de se alegrar, ela acreditou na palavra do profeta. O profeta, ele representa Deus aqui na terra, né? E quando nós somos profetas aqui na terra, nós
falamos das coisas que é do céu. Então, o profeta ali representava a pessoa de Deus. Então, Deus falou para aquela mulher ali naquele momento que daqui 1 ano ela nasceria, que ela teria um bebê. E aí, o que aconteceu? 1 ano certinho, ela teve o bebê. Quanta alegria, quanta cor que trouxe naquela casa, tanto desfrute, né, do momento do bebê que ele sorriu, o primeiro dentinho, o primeiro passinho, né, primeiras palavras, aquela comunhão com o marido dela, com a família, eu sei, assim, daquela alegria né, dela. E aí, o que aconteceu? Uma tribulação, um problema muito sério, que aquela mulher teve o filho enfermo, ele começou a passar mal e logo em seguida morreu, simples assim. Passou mal, pô, daqui a pouco não estava mais vivo. Ela não saiu correndo, gritando, falando para todo mundo. Sabe o que ela fez? A Bíblia fala que ela pegou o menino, ele morreu no colo dela, ela pegou ele, colocou lá na cama do profeta, no quartinho que ela construiu, pôs ele lá na cama, deitadinho lá, e ela foi atrás do profeta, daquele que falou que daqui 1 ano seu filho nascia. E é interessante, outra coisa muito interessante que eu sempre guardo no meu coração, que ela não contou para o marido dela. Ela deixou o menino lá, cama, fechou a porta, o marido viu ela saindo, né? Perguntou que tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Saiu, foi atrás do profeta. No caminho, o servo perguntou de novo para ela, tá tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? E ela falou, está tudo bem. Sabe por que ela respondeu isso, irmãos? Porque aquele servo, ele não podia resolver o problema dela. Quem podia resolver o problema dela? O profeta, que representa Deus. Então, quando ela chegou perto do profeta, ela abraçou os seus pés e chorou. E ela perguntou, por que você está fazendo isso comigo? Eu estava bem lá na minha casa com meu maridinho, né, nós dois. Mãe, por que você foi inventar esse negócio? Agora você me deu esperança, você me deu um filho, agora o filho morreu. Né? E ela prostrou diante dos pés, abraçou os pés do profeta, quer dizer que ela reconheceu naquela hora que o profeta podia resolver o problema dela. E ela chamou o profeta para ir lá resolver o problema, e o profeta foi lá na casa. Quando chegou na casa, né, ele entrou lá na casa dela e foi para o quartinho onde estava o menino. E é muito interessante o que a Bíblia falou que esse profeta fez. Deitou sobre o menino, pôs a boca dele sobre a boca do menino, ele pôs os olhos dele sobre os olhos do menino e pôs as mãos sobre as mãos daquela criança. É muito interessante o que isso fala para nós, né? Parece uma coisa bem louca, né? Uma pessoa está morta, o outro vai lá e deita em cima, boca na boca, olho no olho, mão com mão, né? É muito estranho, né? Mas Deus tem as formas estranhas de fazer milagres, né, irmãos? Então isso fala, quando nós temos um problema, nós precisamos ir para Deus, que é aquele que resolve. E depois nós precisamos falar o que Deus fala, palavra de fé. Depois nós precisamos ver como Deus vê. E depois nós temos que servir do mesmo jeito que Deus serve. Irmãos, Deus nos serviu de forma exagerada, de forma assim, extremamente exagerada, porque Ele matou o filho dele para nós vivermos. Então, quando nós temos um problema, nós precisamos ser assim, né? Ver como Deus, falar como Deus fala, ver como Deus vê e servir como Deus nos serve. Deus nos serviu com a melhor maneira, da última forma que Ele podia. Então, a Bíblia fala que depois que Ele fez isso, que Ele deitou sobre o menino, pôs a boca na boca, olho no olho, mão com mão, aconteceu um milagre. A Bíblia fala que a carne do menino esquentou, porque o menino estava frio, rígido. E o que aconteceu? Ele chamou o menino da morte, o menino ressuscitou. E daí ele pega aquele menino ali e dá para a mãe de novo. Pensa que alegria, eu penso que a alegria é dobrada, né? Porque a alegria de ter, perdeu a tristeza, né? Tá triste porque perdeu, agora voltou, porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus de sonho, é um Deus de palavra. Tudo que Deus dá, Ele não tira de volta. Então, o menino ressuscitou. Então veja, o que Sunamita fez de novo? A Bíblia fala que novamente, pela segunda vez, ela se lançou aos pés do profeta, prostrou-se em terra, agradecendo a Deus pelo milagre. Então veja, aqui, na primeira vez que ela prostrou, ela falou assim, olha, certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
Então ela falou, olha, não vou te deixar enquanto você não for lá resolver meu problema. Você me deu esse filho, agora você ora por ele. Então a gente não faz ameaça para Deus, mas a gente se prostra reconhecendo quem Deus é e o que Deus pode fazer. Porque problemas que não tem solução, é só Deus que pode fazer. Milagre, só Deus para fazer. Prodígios, sinais, maravilhas, só Deus pode fazer. E quando Deus faz, nós reconhecemos a grandeza de Deus e damos a Deus a glória devida. Essa mulher prostrou-se em terra, reconhecendo que Deus era poderoso para fazer aquilo que ela não poderia fazer, aquilo que o marido não podia fazer, o servo do Eliseu não podia fazer, ninguém podia fazer, somente Deus podia fazer. E o profeta foi ali e realizou aquele milagre. Então, e eu tô aqui de uma forma muito assim, com muito temor, né, com muito respeito. Eu estou aqui como esse profeta Eliseu aqui. Eu quero perguntar, você está precisando de algum milagre hoje? Eu quero que você adore ao Senhor junto comigo. Porque tem morte na sua vida? A morte está rondando aí a sua casa? Rondando aí no seu cônjuge, nos seus filhos, na sua família? Tem morte aí? Você está assim, desse jeito como a sunamita, que você teve e você perdeu? De repente o seu cônjuge foi embora, né? Aconteceu alguma coisa que você hoje está assim sem chão, mas não saia contando isso para todo mundo. Conte para a pessoa certa, conte para o Senhor. E Deus é aquele que pode resolver os nossos problemas. Então você precisa adorar a Deus primeiro, antes de ter a ressurreição, né, da vida, daquilo que está aí permeando de morte. Você precisa adorar a Deus. Você precisa reconhecer que Ele pode tudo. E terceiro, Ele resolve até onde tem morte. Que a morte foi literal, mas eu creio na morte literal e creio na morte espiritual, né? Que onde o diabo está tomando posse. É o momento agora de você ser posicionado, ser um homem, uma mulher de fé como a sunamita, ir para a pessoa certa e orar e trazer de volta a vida. Amém? Então, creia e desfrute dos seus sonhos. A sunamita tinha sonhos de ser mãe e demorou. Mas ela foi atrás do Senhor e trouxe aquele sonho que parece que tinha acabado, parece que tinha ido embora, aquela alegria que parece que finalizou. Não era verdade, porque ela foi na pessoa certa. E eu aqui represento o Senhor na sua vida com todo o temor. E eu quero orar por você, né? Então, primeiro eu quero orar por essa palavra, que ela possa trazer assim um ardor de fogo e aquecer aí o seu sonho, aquecer as suas promessas, né? Que talvez você casou e o casamento acabou ou está acabando. Eu quero aqui trazer aqui a sua memória, que você precisa pôr boca na boca, olho no olho, mãos com mãos e trazer de volta a vida que tinha ido embora. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos agora, se você pode, né? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, declarar que hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de sonhos renovados. Eu quero dizer que é um dia de promessas sendo trazida de volta aos meus irmãos. Senhor, eu não sei qual é a necessidade deles hoje, mas o Senhor sabe. E nós nos prostramos, nos rendemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode resolver todos os problemas dos meus irmãos. E que eles também possam levantar as mãos em adoração e proclamar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que pode trazer vida onde tem morte. E eu quero liberar essa vida, esse sonho, essa promessa realizada na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero abençoar esse que está ouvindo a live, gravada, salva, no nome de Jesus, que ele possa ter essa mesma experiência de prostrar, de abraçar os seus pés, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Deus Rafá, que cura, que sara, que restaura, que renova, que faz tudo de novo, que traz vida onde tem morte. Eu quero liberar essa vida nos problemas, nas tribulações, nas tentações, Senhor, naquilo que tem afligido cada um dos meus irmãos. E eu declaro a vida de volta, a alegria de volta, Senhor, o despojo de guerra, no nome de Jesus, que eles possam desfrutar, Senhor, de
todas as promessas, dos sonhos que um dia o Senhor deu, mas que o diabo levou, que o diabo está tentando levar, que eles possam lutar e vencer como a sunamita, ser determinados em fé e ir para a pessoa certa, que é o Senhor que pode todas as coisas. No nome de Jesus, que essa revelação venha e caia no coração de cada um dos meus irmãos que está cheio de fé, para crer na promessa e ter os sonhos de volta e desfrutar juntamente com os seus, com alegria, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Seja assim, desse jeito, uma sunamita, posicionado, homem e mulher de fé, e traga de volta, né? Lute e vença, traga os despojos de guerra. Depois de toda luta, tem despojo de guerra. Tem gente que fala, nossa, a luta tá grande. Aí eu sempre falo, olha pro despojo. Depois de toda luta, depois de toda guerra vencida, tem despojo. Hoje é dia de despojo. Amém, irmãos?